pois só tu tens, Senhor, palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança. Nós temos um assunto especial e hoje vamos estar conversando com a Daniana. A Daniana, que faz parte aí da Associação Esperança Azul e também a Onda Azul. E além de tudo, eu tenho o carinho de ser minha afilhada. Ai, que chique, eu tô lindo demais hoje na frita, tô não? Oi, Dani, bom dia, querida. Bom dia, Padrinho João. Posso falar assim, né? Fique à vontade, estamos em casa. Bom dia para o senhor, bom dia para todos os ouvintes que estão ouvindo a 99, também quem está no YouTube, no meu Instagram. Sejam bem-vindos a esse papo gostoso que a gente vai ter aqui nessa manhã. Olha, e ela disse, já falou, né? Também no YouTube. Porque hoje, além de nós estarmos ao vivo aqui na 99, toda essa conversa, esse bate-papo que é tão importante, ele será registrado também. Depois nós vamos colocar aí no canal que eu tenho pelo YouTube, que é o canal Palavra de Esperança, e que será colocado para todas as pessoas que quiserem acompanhar novamente no dia 14 de setembro, ok? É um tema importante, vale a pena. Com certeza, com certeza. Daniana, e aí, como está o Pedro? Ai, meu Deus. Então, o Pedro tá bem, graças a Deus. Acordei ele bem cedinho, deixei com a tia e falei, filho, mamãe tem uma missão hoje para falar de você. Ai, que chique. Mas graças a Deus ele tá bem, tá bem. Queridos, olha, é o seguinte, o nosso bate-papo de hoje, ó, já tem gente chegando a mensagem. Daniana é um exemplo e inspiração para todos nós. Abraço. Obrigada. Quem tá falando aqui? Deixa eu ver. Carinho. Elisângela Luiza. Ah, eu sei quem é Elisângela. Eu sei quem é. Um abraço, Elisângela, amada. Ó, o pessoal quiser participar, fique à vontade. Quiser mandar perguntas também, 99998-3199. Padrinho, quero Oi. até cumprimentar quem tá aqui no Instagram, que eu tô ouvindo. Ah, sim. Um beijo, preciso estar atenta aqui, né, ao bate-papo, mas fiquem comigo. Felicidade demais de vocês estarem aqui acompanhando esse tema tão importante para mim, para quem me conhece, né? Então fiquem aqui. Um beijo para todos, viu? Daniana, falando desse assunto, eu gostaria de deixar você bem à vontade, tá? Para falar falar sobre a sua experiência com o Pedro, falar de quando você descobriu, quando você percebeu, falar aquilo que tiver no seu coração que você acha que é importante os ouvintes que estão nos acompanhando, que são pais, são mães, são avós, são diversas realidades e nós precisamos chegar nesse povo com a linguagem direta e simples. Então, eu já te conheço, você está em casa, fique à vontade para discorrer o assunto e durante o assunto nós vamos aí colocando algum detalhe especial para enriquecê-lo ainda mais. Primeiramente, né, eu preciso agradecer essa oportunidade desse convite, porque o dia que o senhor me ligou para falar sobre o tema, a proposta, eu fiquei muito feliz, porque eu acho que é uma pauta, um assunto extremamente necessário de ser falado, de ser propagado, e todas as ferramentas possíveis que a gente tiver através da internet, do rádio, de tudo aquilo que é rede social, que hoje estreita o público a entender, a pelo menos abrir um pouco mais a mente para a compreensão desse tema. Então, assim, muito obrigada pelo convite. Eu estou extremamente feliz, né, por ter me convidado para falar sobre isso. E eu vou falar realmente da minha experiência e de experiências que eu tenho próximo de mim, né, da realidade que eu e o Pedro vivemos. Então, quando eu descobri, padrinho, o diagnóstico do Pedro Augusto, pelo menos para mim, dentro da realidade que eu vivia naquele momento, o autismo, né, o transtorno do espectro autista, ele era muito novo para mim. Eu confesso que não era parte do meu conhecimento. Eu conhecia pessoas que tinham crianças, filhos com transtorno, porém não era do meu conhecimento, né? Eu era extremamente leiga e era muito novo para mim. E como que uma mãe ou como que um familiar, um pai, ele percebe esses sinais?
eu recebo muito essa pergunta: como que você descobriu que o Pedro era autista? Na verdade, a gente não descobre num estalar de dedos, né? É uma sequência de fatos que vai acontecendo que a gente começa a perceber, a sentir. Eu falo que mãe tem esse dom, Claro. né? Mãe tem esse dom bem sensível de perceber. E não é que a gente... E outra coisa também que eu quero até responder já de antemão para quem está escutando, né, ouvindo, assistindo, é que não é que a gente, quando olha para o filho, para o afilhado, para o sobrinho, para o filho da amiga, a gente quer que a criança tenha um problema, porque fica parecendo que, mas está caçando problema na criança. Cada criança tem seu tempo, cada criança tem seu jeito de desenvolver. Sim, claro, mas não é que a gente fica querendo caçar um problema, mas a gente percebe que a criança está diferente. E esse estar diferente é no comportamento mais mínimo, mais simples do dia a dia. O Pedro, comigo, foi assim. Ele já estava com 1 aninho. Qual a idade que ele tem hoje? Ele está com 8. 8 anos. 8 anos. E ele já estava com 1 ano completo. E ele não fazia coisas muito simples para um bebê de 1 ano. Como, por exemplo, engatinhar com firmeza. Ele era bem molinho. E depois desse período, eu percebi que ele começou a ter movimentos muito repetitivos, ficar focado ou hiperfocado somente em alguns tipos de brinquedos ou alguns tipos de objetos. Que são sinais. São sinais. E é muito importante a gente falar sobre sinais, porque nem toda criança vai apresentar os mesmos, né? Verdade. São estereotipias, são sinais repetitivos que cada criança vai ter aí o seu particular. Tem alguns sinais, padrinho, que são bem comuns, né, para criança que tem o espectro. Então, tem sinais que realmente são comuns em todos os diagnósticos. Porém, também cada criança tem um tipo de manifestar diferente. E o Pedro foi assim, eu percebi que ele hiperfocava apenas em um tipo de brinquedo, em um tipo de situação que aquilo ali, ele ficava minutos, e se eu não o tirasse daquela cena, daquela situação, ficava até hora. E a princípio a gente pensa, não, tá brincando, tá tranquilo. Mas aí eu percebi que ele ficava mais só no cantinho, ele começou a ter uma hipersensibilidade em lugares com muitas pessoas, de muito barulho, de irritação. E também, por exemplo, segurar um brinquedo, brincar de outras formas, movimentos que a gente fala de estereotipias, né? Que é o bater palma, dar os pulinhos. Isso tudo eu fui percebendo. E o que mais me chamou a atenção naquela época é porque o Pedro não desenvolveu a fala de nenhum jeito. Sim. E também ele demorou muito para andar. Então eram sinais que tinha E que estar atento. Atentos, né? E eu falei, olha, não é que eu quero que o meu filho tenha algo, mas eu preciso entender o que está acontecendo até para que eu acalme o meu coração. Foi aonde que eu fui primeiramente, né? O ciclo foi esse. Fui no pediatra, o pediatra me indicou para outro pediatra. E esse pediatra que eu fui pela segunda vez, ele disse, mãe, olha, eu não posso ser precoce em um diagnóstico para o seu filho, mas eu quero que você investigue se ele não tem autismo. Na hora que ele falou essa palavra, quem é mãe aí, né, atípica, e quem é mãe que está passando por esse processo de investigar, vai saber exatamente o que eu estou falando. A hora que ele veio e disse, pode ser um sinal de autismo. Isso para mim era novo. Pensei, o que é isso?
aí o mundo caiu, né? Porque vem uma culpa tão grande pra gente, um turbilhão de sentimentos, é medo, é insegurança, é não saber o que fazer, aonde que eu vou, quem vai me ajudar, tô perdida, meu Deus, por que que o meu filho vai ter isso? O que que eu fiz de errado? Porque é um monte de sentimento. O meu sentimento que às vezes brotou no momento foi sentimento de culpa, Sentimento de uma culpa, assim, de incapacidade. de incapacidade. E eu pensei assim, gente, se o Pedro for autista, o que que eu fiz de errado? Aonde eu falhei é muito complicado. Na verdade, é uma mistura de É sentimentos. uma mistura de sentimentos. E principalmente o medo do que vai vir, se aquele for o diagnóstico. Porque hoje em dia, padrinho, graças a Deus, a internet, os meios sociais, o próprio mundo, ele te dá muita informação. E ele te dá ferramentas para a gente entender, pesquisar, compreender, incluir, respeitar e saber esse mundo que é tão complexo do autismo. Antes, há um bom tempo atrás, não se falava tanto disso. Então, a gente tinha pouca informação. Não é que o autismo hoje existe só hoje. Ah, virou modinha, todo diagnóstico é de autismo. A criança é diferente, a criança é tímida, a criança tem esse comportamento, a criança é autista. Não, não é isso. A gente não está falando de um aumento abusivo Generalizando. de diagnósticos e de estatísticas. Não, hoje, graças a Deus, a gente tem mais acesso a informações. E a gente tem mais possibilidades de procurar um tratamento para criança que tem o transtorno. E mais cedo, mais rápido. Mais cedo, mais precoce, com antecedência. Porque antes, às vezes, os pais, por não terem acesso a tanta informação e a tantas ferramentas, a criança ia crescendo sem as terapias, sem um acompanhamento, e a criança não desenvolvia. Então, isso nem é culpa dos pais, e nem é culpa também da própria família que tem a realidade. É porque antigamente era muito restrito o acesso a isso. E olha que maravilha, um programa que a gente está abordando esse tipo de realidade. E Patos hoje, né, vem numa luta brava, constante, de apresentar para a sociedade os nossos direitos, o que é necessário para uma família atípica que tem uma criança com transtorno, tanto no meio social, no meio educativo, no meio de saúde. Então, assim, hoje, graças a Deus, a luta ela é brava, ela é constante, é uma luta diária, mas hoje, pelo menos, a gente tem que reconhecer que o acesso ele é mais fácil e mais rápido. Eu, particularmente, desde quando é Esperança Azul, que é usado, Isso. que é sempre falado. Uma associação. Associação. E eu já vi aqui os movimentos deles aqui na praça, quando eles faziam os trabalhos, né? Mas eu falo que os meios de comunicação têm um dever muito grande, porque eu, particularmente, me atentei a esse assunto ouvindo o Mion falar. Sim. Que para mim é a primeira... uma grande referência. Quando eu vi aquele assunto ali, eu falei, eu quero entender isso aqui. Porque por mais que a gente sabia dessa realidade, disso tudo, conheço pessoas, tem pessoas no convívio, depois o próprio Pedro, né? A gente vai vendo e eu falei, eu quero me interessar sobre isso, porque de alguma forma a gente pode contribuir. E quando veio então a possibilidade do programa aqui, na 99, eu pensei, por que não abordar esse assunto? Aí a primeira pessoa, eu sei quem vai falar sobre isso. E a forma clara com que você fala e com segurança, isso traz para as pessoas que nos acompanham aquele sentimento assim, peraí, tem jeito, vou lá. Tem como eu buscar uma saída, uma resposta. E é claro que às vezes o sentimento, como você disse, ele se mistura na mente. É muito natural. E aí entra uma questão que às vezes me assusta ter que falar nisso, mas eu tenho que falar, que é a questão do preconceito. Isso bate a porta, e às vezes no coração da mãe, do pai, é aquele medo. Como que as pessoas vão olhar para mim, para o meu filho, e como que eles vão tratar meu filho? Isso aconteceu, com certeza, né, Dani?
aconteceu e acontece. E quando eu falei do medo lá atrás, quando veio o diagnóstico mesmo, que eu fui investigar, fui nos profissionais certos para poder me orientar, fiz todo esse processo, todo esse caminho de investigar com os profissionais certos até chegar no diagnóstico. E nesse caminho, o medo é pavoroso do preconceito. Como que o meu filho vai crescer nesse mundo? Como que ele vai ser acolhido, entendido? Se vão judiar dele, se vão maltratar ele, como que ele vai se defender? E eu quero aqui deixar para as mães, para os pais, para os familiares, para os profissionais, né? Que o Pedro hoje, graças a Deus, ele tem uma equipe extraordinária que ele é assistido com terapias e enfim. Mas isso aconteceu comigo, serve de testemunho. Quando a gente recebe o diagnóstico, é como se fosse um luto por um filho que está vivo. Entendam, gente, essa palavra é forte. É muito forte. Muito. É um luto de sentir assim, meu Deus, como que eu vou dar conta de oferecer para o meu filho todo o amor, segurança, possibilidade de ele viver nesse mundo aqui sem dor. É porque todo mundo que ama, ninguém quer ver o filho sofrer, né? E esse sentimento de luto que eu estou dizendo é porque durante a gravidez, durante a preparação da gestação, a gente sonha com um mundo, né, todo maravilhoso para os nossos filhos e nenhuma mãe e nenhum pai espera que o filho vai nascer com alguma necessidade especial. Por mais que isso hoje é bem moderno, né? Já se descobre várias coisas na gestação, mas o luto que eu quero dizer é esse. Eu pensei assim, meu Deus, eu esperava um filho assim, assim e assim, e de repente eu me descubro mãe de uma criança especial. O que eu vou fazer? E o preconceito foi o grande fantasma, né, que me atemorizou, porque eu passo diariamente, e quem é mãe atípica passa também, preconceito na forma das pessoas olharem para a criança. Preconceito, principalmente, eu falo em relação aos adultos, aos pais, que às vezes privam os seus filhos do convívio com a criança com transtorno, porque isso já aconteceu comigo várias vezes. Meu Deus. Situações de eu estar com o Pedro num parquinho brincando e outra criança no parquinho também. Quando aquela mãe percebe que o Pedro, abre aspas, é diferente, porque ele dá os pulinhos dele, ele bate palma, é a forma dele estar feliz. É a forma dele demonstrar aquela euforia de estar alegre. E o Pedro, ele é extremamente, padrinho, afetuoso. O Pedro é do abraço, é de pegar na mão, é de olhar nos olhos, extremamente carinhoso. E aí ele foi para perto da criança e vem aqui brincar com o amiguinho, vem brincar com o amiguinho. Mas aquela mãe, ao perceber, né, que o Pedro, entre aspas, era uma criança diferente, logo, mais que depressa, tirou a criança de perto do filho e saiu do parquinho. E não é porque ela fez esse ato de pegar a criança e sair do parquinho, é o olhar, é o jeito que olha, é o jeito que pega o filho e tira da presença do Pedro, entendeu? Já sofri situações de preconceito dentro de posto de saúde, aonde hoje é lei, né, o atendimento prioritário para crianças que são autistas, e profissionais da área de saúde abordarem o assunto com desprezo, achar que não é um direito, que a gente está ali para tirar vantagem da situação. Meu Deus. Então, assim, são coisas que na hora que acontece, padrinho, é uma faca que vem de encontro ao nosso peito e aquilo dói muito. E a luta é todos os dias. E eu acompanho muitas mães que estão nesse processo de um diagnóstico mais assim, e eu passei por isso. Quando a gente diz que eu até emociono, mas quando a gente descobre o diagnóstico, a gente quer colocar a criança dentro de uma bolha e protegê-la para sempre.
E os pais, às vezes, eu não julgo, mas os pais, às vezes, por esse medo, por esse sentimento de autoproteção, querem proteger tanto a criança com o transtorno, que isso vai lá na frente prejudicar ou atrapalhar o desenvolvimento dessa criança. E eu fiz isso no início. O Pedro chorava demais quando estava com muita gente. Eu fui trabalhando nas terapias com ele, fui tentando deixar ele cada vez mais independente e fui percebendo que se eu escondesse o Pedro só dentro da minha casa, porque eu ia levar ele a um ambiente onde ele ia gritar, pular, ia ter só preconceito, eu ia hiperproteger o meu filho dentro de casa, porém ele não ia socializar, ele não ia ser independente, ele ia ficar limitado no desenvolvimento dele. Então eu sei que, claro, existe, né, aí os graus de autismo, a gente compreende a dificuldade de cada realidade, cada família é diferente, mas comigo aconteceu assim, a gente quer hiperproteger. A gente quer proteger de uma forma que, às vezes, esse zelo excessivo pode atrapalhar o desenvolvimento da criança. E aí eu fui fazendo diferente. Eu falei, não, eu quero que o Pedro desenvolva. Eu quero que o Pedro aprenda a ter autonomia, fazer as escolhas dele, aprender que ele pode, que ele consegue. E Padrinho João, o Pedro me dá um baile de coragem, viu? O Pedro, Eu já percebi. ele me constrange do quanto ele é perseverante, enquanto ele não vai lá. Que lindo. E ele não consegue, e ele vai repetindo. O Pedro é a pessoa hoje, Padrinho João, que mais me inspira de coragem, é aquele menino. Ai, que lindo. Gente, eu vou ter que dar uma pausa, não é por conta dela, não é por minha causa. Os olhos dela brilham de lá, o meu fica, né, apertado de cá. Vamos fazer o seguinte, o melhor lugar do mundo, né, é dentro de um abraço. Dentro de um abraço. Então vamos curtir essa música do Jota Quest, a gente volta já. Ó, seguinte, quer participar? 99998-3199. Quer partilhar alguma experiência? Quer fazer alguma pergunta? Se a gente não souber, a gente vai dizer, nós não sabemos, vamos procurar a resposta. Perguntar. Mas 99998-3199. O que você tá achando desse nosso bate-papo? Voltamos já, logo após a linda canção do Jota Quest. Pois só tu tens, Senhor, palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança. O Café com Esperança tá no ar, 7h31. Hoje conversando de uma forma muito especial com a minha querida Daniana. Ela que está falando sobre a questão do autismo, né? E de forma muito especial, o nosso abraço a todos que pertencem aí à Associação Esperança Azul e Onda Azul. E, claro, a Daniana agora ela vai continuar esse bate-papo com a gente falando sobre a questão que você disse sobre o tratamento? As terapias. As terapias. Vamos lá. Mas antes deixa eu registrar aqui a participação dos nossos ouvintes. Eu tenho aqui a nossa ouvinte Helena, que está dizendo assim: bom dia, estou emocionada com essa entrevista. Parabéns pela mãe que você é. Sou avó de uma menina especial, sei bem como é o preconceito. A gente desaba. Desaba mesmo. Um abraço aqui para o nosso ouvinte gerente lá nos States, acompanhando a gente. Sintam-se todos abraçados. É o gerente USA. Um abraço aqui também para o Edmundo, a Lúcia em Carmo do Paranaíba. Enfim, todo esse pessoal. Tem um ouvinte que mandou um áudio aqui de quase 5 minutos. Assim que possível estarei ouvindo o seu áudio, tá bom? É Erinaldo Ferreira participando com a gente aqui na programação da 99. Se você quiser participar, é só mandar a mensagem para o 99998-3199. Daniana, fique à vontade. Eu sei que o prazo, né, para falarmos aqui, ele tem um tempo, é pouco. Se eu pudesse ficar mais e falar sobre esse assunto que é tão amplo, né, tão importante ser falado. Mas vamos lá que eu vou tentar falar aquilo que no meu coração ser mais relevante agora, né? Muitas mães, e antes de falar, eu gostaria de deixar primeiramente o meu abraço fraterno e a minha gratidão eterna
a Associação Esperança Azul, a Onda Azul, mães, mulheres guerreiras que estão ali batalhando todos os dias pelos nossos direitos, dos nossos filhos. Esperança Azul, Onda Azul, a Pai de Patos de Minas, aonde também o Pedro Augusto ele é assistido lá na Pai com tanto amor. Vamos lá. São muitos desafios diários. Às vezes a gente pensa, padrinho, que não vai conseguir, porque a luta não é fácil. É um desafio diferente todo dia, mas também são pequenos milagres diários que acontecem. No simples desenvolvimento de uma criança com transtorno de espectro autista, um pequeno desenvolvimento, uma pequena conquista para uma mãe atípica é um grande milagre. Uma grande vitória. É uma grande vitória. Que seja a criança dar conta de colorir um desenho sozinha, comer com a própria mãozinha, tirar a roupinha para tomar banho, brincar. São coisas muito simples, mas para quem é mãe atípica vai me entender. Quando a criança desfralda, é uma grande vitória, porque é uma luta. Então aqui eu queria primeiramente me colocar completamente empática, né? Com a minha empatia, o meu carinho, a minha mão dada a todo pai e mãe atípicos, porque a nossa luta não é fácil. A gente encontra aí muita dificuldade para alcançar e fazer acontecer os nossos direitos. Hoje, graças a Deus, as coisas estão melhorando a passos lentos, mas a gente tem tido muita voz agora para poder correr atrás desses direitos, seja através da Onda Azul, da Esperança Azul, da própria Pai, mas também no cotidiano, na vida particular e individual de cada família, né? E eu só tenho que agradecer a Deus porque o Pedro, ele tem um amparo e um suporte de muito respeito e muito amor e muito estímulo da minha família. Seja dos meus pais, tios, amigos, padrinhos, os profissionais que atendem ele, e o senhor falando de terapia, né? Hoje o Pedro, ele é assistido com a TO, né? Que é a terapeuta ocupacional. Ele também é assistido com a psicóloga, aonde também eu tenho meu atendimento, porque é necessário, porque às vezes a mãe atípica, ela pensa que vai enlouquecer, né? Quem é mãe aí compartilha e sabe que não é fácil. E ele também tem a ecoterapia, que é uma terapia com cavalo, que é extremamente, assim, extraordinária. Viu a fotinha dele montada. Extraordinária. Trabalha desenvolvimento, autonomia, equilíbrio, compreensão de liderança, né? Ele saber que ele pode liderar, que ele pode ter autonomia, né? Encorajamento também, sem contar do equilíbrio, enfim, é um benefício muito grande. Fisioterapia, ele tem a psicopedagoga dele também. E para você que é pai, para você que é mãe, que tem uma criança especial, é muito importante você correr mesmo atrás das terapias, porque a terapia é talvez a grande responsável por auxiliar a família nesse desenvolvimento da fala, no desenvolvimento de ter a atenção da criança, porque uma das características, né, da criança com transtorno é esse déficit de comunicação, esse déficit de atenção, de socializar, né? Então a terapia contribui para uma diversidade de situações, sem contar no desenvolvimento e autonomia da criança, né? Então, hoje, graças a Deus, sempre que eu posso aconselhar, eu falo. Procura as terapias, eles vão te orientar qual que se enquadra dentro do grau do seu filho. As técnicas
necessárias de terapia para o desenvolvimento dele, porque tem crianças que são diagnosticadas dentro daquele grau, e a terapia faz com que aquilo, principalmente as estereotipias, a parte de socialização, a parte de intelectual, ela seja desenvolvida. E isso é possível. Isso é extremamente possível. E também tem a parte de medicações, eu não vou entrar aqui agora, mas que é importante, né, o neuro orientar o pai, a mãe, porque às vezes a criança precisa de também um auxílio com medicação para concentração, para diminuir as estereotipias. Quando eu falo de estereotipias, gente, são várias, tá? Mas o Pedro, por exemplo, é mãozinha na boca, ele bate palma, dá pulinhos, alguns gritinhos, tem várias. Então, assim, ó, a TO, que é a terapeuta, ela trabalha nisso. E tem uma unidade grande de profissionais que auxilia. Hoje o Pedro tem a musicoterapia na associação, o Pedro tem alfabetização e letramento na associação, ele tem a ecoterapia, a psicopedagoga. Então, assim, é um leque de profissionais para ajudar a criança nesse desenvolvimento, para facilitar e tornar ela mais sociável, mais independente. E hoje, quando a gente vê, né, no estabelecimento, uma plaquinha lá com o símbolo do autismo, que isso antes a gente não tinha, é uma conquista, uma das conquistas que a gente luta, né? Para um atendimento com prioridade, seja no atendimento ao hospital, no supermercado, numa farmácia. Tem o crachá, né, que é aquele que identifica com o tema, as cores, a carteirinha do autista. Então, tudo isso são avanços que a gente bravamente tem tentado lutar. Então, assim, o Pedro tem, né, aquele crachazinho de identificação, que ele é uma criança com transtorno, porque se porventura eu precisar de ir a um estabelecimento, por exemplo, aonde o Pedro fica ansioso, agitado, aquilo caracteriza ele. Então, ele tem aquele atendimento ali, não é preferencial, é prioritário. Porque tem crianças, por exemplo, que elas não conseguem ficar na fila de um supermercado. Elas não conseguem ficar num ambiente que demore muito o atendimento. Então, são pequenos avanços que a gente vai conquistando. E, assim, eu tinha um grande sonho de que o Pedro ele fosse verbal, porque tem autistas que não são verbais, né, que não falam. E eu tinha um grande sonho de que ele falasse comigo. E através das terapias, através da minha luta de estimular e de também muita fé, né? É claro que cada realidade é diferente, cada história é diferente, mas eu associei o profissional, as terapias, o meu estímulo em casa e a minha fé. E hoje o Pedro é um tagarela, fala até o que não precisa. E puxou a mão a mim. Ama cantar. Ama cantar. Ama ministrar. Ele chega e ele canta e ele faz uma segunda voz, ele faz uma terceira. Puxou a tia também, né? A família é toda de artista. Família. Puxou a família. O pai é cantor, os irmãos tocam e muito. E é interessante falar de respeito aqui, porque a gente entende que, como existem os graus, tem crianças que não desenvolvem essa parte, mas desenvolvem outras. E é avanço, é conquista, é milagre, é bênção. Então, assim, eu falo do meu filho, mas eu também sei que tem outras realidades. Mas, por fim, é o quê? As terapias são importantes. O estímulo familiar é importante. O acolhimento da família é importante. A família entender que a criança necessita ser respeitada, acolhida, amada e estimulada é o que faz é o grande êxito do desenvolvimento. Apoio familiar, terapias, claro, nós lutarmos pelos nossos direitos, principalmente o de inclusão,
que na teoria, padrinho, é lindo, viu? Fala-se muito de inclusão, levanta-se essa bandeira de inclusão, a teoria é linda, mas a prática, a luta tem sido árdua. Ainda tem muito a ser feito. Muita resistência, tem muito... É disso, né? Que tem a inclusão. Quando se vai para praticar, não é bem assim. Então, a gente tem que falar a verdade mesmo. Lógico, e eu estou aqui representando tantas mães e pais. Mas, assim, é isso. A família, a escola, a sociedade, os profissionais. É a gente entender que é uma luta constante. Mas tendo amor, acolhimento, respeito e outra coisa, busca por conhecimento, porque eu, quando o Pedro foi diagnosticado, eu não sabia de nada. Buscar conhecer, entender e respeitar e verdadeiramente incluir. E é claro, Faz toda a diferença. muito amor. Muito amor. Gente, nosso tempo já foi, né? Eu vou ter que começar essa entrevista às 6h30 todinha pra ter tempo de conversar. Vocês viram que eu nem entrei no assunto, porque eu trouxe a Daniana para que ela ficasse à vontade para falar sobre esse assunto tão importante. E repito, tá ao vivo aqui agora, tá sendo gravado e dia 14 de setembro vai ser colocado no canal Palavra de Esperança. Então, se você quer já entrar no canal, se inscrever, dia 14, você vai ver toda essa entrevista novamente. Ela tá ao vivo ali também no Instagram. E é o seguinte, Dani, eu não preciso terminar, né? Mas deixa suas considerações finais, por favor. Fala para nós, pro pessoal que está nos ouvindo, onde eles podem procurar, onde fica a associação, todo esse trabalho, para que, de alguma forma, também a gente possa ter uma referência caso o pessoal queira mais informações. Fique à vontade. Como eu disse, hoje o Pedro ele é assistido na Associação Esperança Azul, que fica ali, né, na rua Dona Luísa, 770. Você pode estar indo lá conversando com a assistente social, na Esperança Azul. Tem também a Onda Azul, que faz um trabalho extraordinário aqui. Trabalho de luta pela inclusão, trabalho de... tudo que você pensar, aquelas mães ali estão na atividade. E a PAI também, que é uma instituição completíssima, que atende todos os níveis de necessidade especial, que eu sou uma eterna defensora da PAI. Então, você quer um diagnóstico, vai nesses lugares. Procura uma referência, uma orientação, conversa. E aqui também deixo, né, padrinho, um espaço para que quando tiver outra oportunidade de falar sobre esse assunto, a gente trazer alguém da Esperança Azul. Não, as portas já estão escancaradas. Outra mãe da Onda Azul, o pessoal da PAI também, que faz um trabalho maravilhoso. Com certeza, eu faço questão de ter esse tipo de entrevista no programa, até porque a repercussão aqui nas mensagens que chegaram já é imenso, né? Então a gente tem que abrir as portas mesmo. Padrinho, eu agradeço a oportunidade, a abertura do espaço. Como eu te falei aquele dia, muito importante falar sobre isso. O prazo é pouco, é muita coisa. Mas a mensagem final que eu deixo é o quê? Não é fácil, é desafiador. A gente tem que reconhecer a nossa parte humana, de muitas vezes os desafios, eles nos abatem um pouco, porque a gente não tem tanto suporte, tanto amparo, assim eu falo, de uma forma mais ampliada. Mas apesar da luta ser diária e difícil, vale a pena a gente buscar o melhor para os nossos filhos, seja uma mãe atípica ou não. E eu falo que em momento nenhum eu murmuro pelo Pedro ser autista. O Pedro foi uma dádiva, um presente, uma graça que Deus olhou para mim e disse: vou te dar este presente. O Pedro é um presente. O Pedro me ensina, me educa, ele me faz acreditar no amor genuíno. Ele me cura com a forma dele ser, com a pureza dele ser. E a minha família inteira fala, né? O Pedro veio para ser um anjo em nossas vidas. Então, assim, é difícil, é árduo, é desafiador. Às vezes a gente chora, o coração dói. Mas a alegria de ter uma criança que te ensina sobre o que é o amor e a pureza não tem preço. Não tem preço. Dani,
refrão de uma música, que eu não ia deixar você passar por aqui sem cantar o refrão de uma música. Sem falar nada antes, viu, gente? Isso aqui é de verdade, é ao vivo mesmo. Improvisar. Só o refrãozinho, porque aí eu vou terminar com você e já entro com a música do Melim, Peça Felicidade, ok? Pensou algum aí? Não, é esse mesmo. Vou tentar, né? Canta aí. Hoje vamos desejar o bem, sem olhar a quem, acordar com as... Como é que é? Esqueci, igual tá vendo? É ao vivo. No ato de estender a mão, peça tudo que você quiser, acredite na sua fé. E agora eu toco ao vivo aí, porque eu tô improvisando e tô errando. Dani, obrigado, querido. Deus abençoe. Beijo, valeu. Deus. Pessoal, é o seguinte, estou aqui com a Daniana, nós acabamos de fazer uma entrevista ao vivo aqui na 99 FM e você vai acompanhar na íntegra no canal Palavra de Esperança, não é isso, Dani? Que delícia de papo, obrigada pela oportunidade, padrinho, 99 FM. Foi uma bênção, né? Falar de um tema tão importante e assistam, tá? Propaguem, divulguem, se Deus quiser, quem sabe em uma outra oportunidade eu volto para falar mais. Obrigada. Valeu, gente. Beijo. Pois só tu tens, Senhor, palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança.